Olá, Ana, tudo bom? Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Bom, estou muito curioso para saber aí o que você pode trazer aí para nós desse mercado de esportes. Acredite aí que a questão de saúde cognitiva, né, essa questão da atenção dos praticantes de esportes, né, a maratona que eles têm aí durante as competições, tanto na parte de treinamento quanto na parte que eles estão ao vivo ali nas competições. Como é que vocês podem trazer essas oportunidades para esse público, que é um público que cresce assustadoramente no mundo? Então, de fato, a gente está muito curioso para saber o que vocês vão trazer para nós aí. Legal, gente. Eu vou começar compartilhando aqui minha tela com vocês. Perfeito. Bom, pessoal, lembrando, vocês podem mandar suas perguntas através do nosso QR Code, tá? Então, por favor, interajam conosco, mandem suas perguntas para que a gente possa aí ter um debate com os nossos palestrantes. A Ana está agora compartilhando ali a tela dela. Tudo Vamos certo? lá. Compartilhou? Não. Peraí, vamos lá então de novo. Tá bom. Opa! Vamos lá, esse mundo online, a gente sabe que tem essas, Prega as tem essas pecinhas, né, questões. gente? Não, normal. Bom, agora foi. Legal. Então, Ana, tá contigo. A gente se vê daqui a pouco, em 20 minutos, para a gente poder fechar o bloco, tá bom? Boa apresentação para você. Obrigada, gente. É um prazer para a Quilios poder participar de mais uma edição do NIS, né? E poder trazer aqui um tema super quente, né? Que é o mercado, então, dos esportes eletrônicos ou dos esportes. Bom, gente, os esportes eletrônicos, né, e esportes, então, são competições de jogos eletrônicos, né, que podem ser jogados tanto individualmente quanto em equipes e que são transmitidos mundialmente. E realmente é um fenômeno, tá? Para vocês terem uma ideia, estima-se aí um público para essa categoria de quase, mais na verdade, né, de 450 milhões de pessoas. Como vocês podem ver aqui essa imagem ao lado, eles lotam realmente arenas, ginásios, então assim, realmente é um fenômeno. Tá? E no Brasil, como que a gente vê isso, né? Bom, no Brasil esse é um mercado jovem ainda, mas que muito promissor, que está em expansão, né? E aí a gente sempre fala que o brasileiro é apaixonado por futebol. Se o brasileiro tem paixão por futebol, eu ainda não consegui categorizar o que ele sente pelos esportes eletrônicos, então. Porque a gente tem, para cada jogador de futebol aqui no Brasil, 2 gamers, tá? Então é um público muito grande. Em termos de público, né, que assiste, então, de espectadores, a gente sabe que o Brasil está em terceiro lugar no ranking mundial, ficando atrás apenas de Estados Unidos e China, tá? E aí os jogos são de diferentes tipos, né? Quem conhece um pouquinho sabe. Pode variar desde jogos de ação, de tiros, jogos de futebol, enfim, é bem variado. Trazendo mais um pouquinho de dados de mercado para vocês, né? Hoje no mundo a gente estima que tem quase que 3 bilhões de gamers, é muita gente. Em 2018 foram quase que 7 bilhões de horas assistidas, e assim, veja que esse dado é de 2018, acho que se a gente pegar de 2020, isso vai estourar, porque provavelmente vocês ficaram atentos, né, o ano passado, com o congelamento, vamos assim dizer, com a interrupção de vários campeonatos esportivos, a gente via aí canais, né, tipo Sport TV, ESPN, enfim, transmitindo jogos eletrônicos. Então, essas horas assistidas devem ter estourado aí no ano passado. E é um mercado que envolve muito dinheiro, né? Estima-se aí para 2022 uma movimentação de quase 2 bilhões de dólares. Então, realmente, é um mercado muito promissor, tá? Em relação a esse público, né, tem um dado muito interessante, a gente tem quase meio bilhão de pessoas aí que assistem aos esportes eletrônicos, e se a gente vê, olha só, quase a metade são fanáticos, né, não perdem realmente as transmissões desses esportes, então são assíduos, né, acompanham mesmo. No Brasil, a gente sabe que tem aí uma estimativa de quase 20 milhões de espectadores, né, e em relação a 2018, esse teve um aumento aí de 20%. De novo, se a gente pegar aí a trajetória do último ano, eu tenho certeza absoluta que esse número aumentou consideravelmente, tá? Bom, e qual que é o perfil desses jogadores, então, né? Olha só que interessante, em relação a gênero, é uma distribuição bem homogênea, né? Quase que metade indivíduos do sexo feminino, masculino, né, praticam, então jogam aí os jogos eletrônicos, e olha só, quando a gente pega a faixa etária, né, mais de 60% está nessa categoria aqui, variando de 18 a 54 anos. Então, veja bem, a gente não pega só o jovem, né, o adolescente ali, mas o adulto jovem também.
tá? Então, é bem ampla essa faixa etária. O que é interessante é que daqueles que jogam, né, por recreação, tem aí uma vontade, né, aspiram jogar profissionalmente, tanto em 2 categorias de idade, né, mais de 50% aspiram jogar profissionalmente, né, e um dado super importante, eu vou pedir para vocês guardarem essa informação. A gente sabe, né, que eles passam muito tempo expostos às telas digitais, né, mais de 12 horas semanais, inclusive aqueles que são aspirantes a jogadores, imaginem os profissionais, tá? No mercado ali dos adolescentes, 10% do total de gastos está no universo dos videogames. Quem tem um adolescente ali próximo no convívio sabe que realmente tem ali um gasto associado, né? E nos diversos tipos de jogos, como eu já mencionei. Bom, quando a gente pensa, né, em produtos voltados para esse público, eu tenho certeza que quase que 100% de vocês pensam em bebidas que contenham o quê? Cafeína, né? Bebidas energéticas. Mas será que essas bebidas funcionam de verdade? Elas estão associadas com uma melhor performance, né? Então, primeiro, eu vou trazer um dado aqui importante, né? Que quando a gente pensa em cafeína, principalmente, o que é legal a gente falar? Que ela pode aumentar a energia, né, desses atletas, ou até mesmo melhorar o humor deles, mas ela não tem qualquer ação em melhorar, né, a longo prazo aí o desempenho ou a performance cognitiva deles, tá? Então, veja bem, né, acho que não está muito associada à performance. E a gente tem dados de uma pesquisa de 2020 mostrando os principais motivos, né, para se recusar uma bebida energética. E olha só, o campeão aqui, né, alto teor de cafeína. A cafeína ainda é um ingrediente que as pessoas às vezes evitam, tá? Alto teor de açúcar também, questão de sabor, estilo de vida, ingredientes artificiais, a gente sabe aí, né, uma tendência muito grande da população buscar por suplementos que sejam mais clean e muito calórico também. Então, assim, essas bebidas, como a gente viu, elas não estão associadas à melhor performance desses atletas e ainda tem uma recusa grande aí pelo público. Bom, dessa forma, então, é que a gente abre espaço, então, para a nutrição, né? A gente sabe, né, já está muito claro na literatura médico-científica o quê? Que deficiências nutricionais podem acarretar comprometimento cognitivo, tá? Então, é aí que entra a oportunidade para o mercado de suplementos. Uma coisa certa, a gente não pode esquecer, é que os esportes eletrônicos são uma tendência, né, uma moda, vamos assim dizer, mas que veio para ficar. E se a gente olha aqui, olha só, os produtos voltados para gamers de 2015 para 2019, olha o boom, né? Muitos lançamentos para gamers, e aí tem uma lacuna no mercado justamente de produtos, suplementos que visem otimizar a performance cognitiva, né, o desempenho desses atletas de uma maneira geral. E é nesse cenário, então, que a Quílio está propondo aqui 3 nutrientes que a gente enxerga, né, que tem um potencial fantástico para esse mercado. O primeiro deles é a cognição, com certeza. Quando a gente fala cognição, esse é um processo fisiológico bem complexo, né? A cognição, ela envolve formação de memória, aprendizado, estado de vigilância, mas também envolve o funcionamento psicomotor. O que seria isso? É o tempo que a gente demora para responder a um determinado estímulo, o tempo que a gente demora para desempenhar alguma tarefa e o nosso próprio desempenho naquela tarefa. E que tem tudo a ver, né, com a atividade desses atletas profissionais. Além disso, esses atletas, né, eles precisam de um aporte energético considerável. Muito embora o tipo de esporte que eles pratiquem não exija, né, uma energia do ponto de vista muscular, a gente vai ver que eles precisam de muita energia, tá? E, por fim, é muito importante também a gente cuidar um pouquinho da saúde ocular desses atletas, né? Eles ficam muito tempo expostos aí às telas. Eu imagino que esse último ano foi de muito aprendizado para a gente, e eu tenho certeza que muita gente percebeu o quê? Que esse tempo excessivo às telas, né, que a gente está sendo exposto aí, tem um preço, tá? E no caso dos atletas também. Então, a gente vai cuidar um pouquinho da saúde ocular desses atletas. Vamos começar falando da cognição, então. E aí, falando da colina, da Vitacoline, né? Quando a gente pensa em colina no mercado, a Vitacoline é a marca aí mais consolidada, não só em termos de qualidade de matéria-prima, mas de embasamento clínico, né? São diversos estudos clínicos que tem aí, né, por trás universidades de renome.
E aí, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por colina. Esse é um nutriente fantástico, né? A importância da colina começa ali no útero, ainda no desenvolvimento cognitivo da criança, passa por todas as fases, inclusive na velhice, né? E aí, o que faz da colina ser esse nutriente sensacional e pelo qual eu sou apaixonada? É que ela é precursora de 3 metabólitos essenciais para o nosso organismo. O primeiro deles é a acetilcolina, né, um neurotransmissor que todo mundo já ouviu falar, na verdade é o principal neurotransmissor aí de vias colinérgicas. A colina também é precursora de fosfolipídios, né, então todas as membranas do nosso organismo têm ali na membrana, todas as células, perdão, do nosso organismo têm ali na membrana celular um alto teor de fosfolipídios, e a colina é precursora, e a colina também é precursora de betaína. A betaína é um osmólito, né, um doador de grupos metil, que tem uma importância ali enquanto controlar níveis de homocisteína. Bom, Ana, e como que isso a gente pode trazer, então, para esse universo dos gamers? Eu poderia ficar aqui horas falando do papel da colina para o desempenho desses atletas, mas a gente vai focar em 2 pontos, né? Da importância da colina, tanto para a estrutura quanto para a comunicação neuronal, e que vai refletir em quê? Numa melhor performance, como eu falei, psicomotora desses atletas. Então, só para a gente relembrar um pouquinho lá das aulinhas de biologia, a gente tem um neurônio aqui em roxinho a gente tem um axônio, né, que é o prolongamento desse neurônio, e é através dele, né, que o impulso nervoso vai ser propagado, tá? E o axônio, ele é envolto por uma bainha de mielina, né? O que seria isso? É uma capinha de gordura, vamos assim dizer, que faz com que o impulso nervoso seja propagado de forma rápida, tá? Para vocês entenderem a importância da bainha de mielina, a gente sabe que tem diversas patologias aí que estão associadas com a desmielinização neuronal, ou seja, a perda dessa bainha de mielina. E aonde que a colina entra nisso? Um dos principais constituintes da bainha de mielina é a esfingomielina, que é um fosfolipídio que adivinha de onde vem, né? Tem como origem ali a colina. Ou seja, na deficiência de colina, eu vou ter deficiência de esfingomielina, consequentemente, um problema na mielização neuronal e, por fim, né, vai acarretar no quê? Numa dificuldade na propagação desse impulso nervoso. Então, em termos de estrutura neuronal, colina tem um papel sensacional. E comunicação, além da bainha de mielina em si, que vai permitir que esse impulso seja propagado, a gente sabe que a partir do momento que eu tenho um potencial de ação aqui no neurônio, né, isso vai ser transmitido, propagado para o neurônio seguinte. E a colina tem um papel muito importante justamente aqui, gente, na onde acontece a comunicação entre esses neurônios, tá? Se a gente der um zoom aqui nesse momento, né, a gente está falando da sinapse, ou seja, o momento que o impulso é propagado para o próximo neurônio. E o que acontece, então? Aqui na porção terminal, né, desse neurônio anterior, a colina vai ser convertida em acetilcolina, um neurotransmissor, e aí a gente vai ter, então, o que a gente chama de sinapse química, né? Esse neurotransmissor vai ser liberado aqui na fenda sináptica, o espaço, vamos assim dizer, entre esses 2 neurônios, né? E o neurônio seguinte, então, através de receptores específicos, vai captar esse sinal e dar continuidade na propagação do impulso nervoso. De novo, a gente sabe que déficit de acetilcolina está relacionado com diversas patologias, como doença de Parkinson, mal de Alzheimer, enfim. Então, isso já está bem descrito na literatura, tá? E no caso dos atletas, o que a gente sabe? Que uma deficiência aí de acetilcolina vai impactar, então, na resposta motora deles, psicomotora. E aí eu trouxe um estudo clínico que eu acho que tem tudo a ver com esse universo. Esse estudo foi publicado nessa revista Scientific Reports. Quem acompanha um pouquinho a literatura médica sabe que essa revista, né, faz parte ali do grupo Nature, então só para vocês sentirem o peso dessa publicação. E esse estudo foi muito legal, porque aqui os indivíduos foram divididos em 2 grupos, um grupo recebeu placebo, o outro recebeu a colina, né, ali num suco de laranja fortificado, tá? E aí eles foram avaliados após 70 minutos. 1 hora praticamente, né? Um período de tempo super curto. E aí, o que eles avaliaram? Como que esses atletas já performavam nessa tarefa motora, nessa tarefa cognitiva, tá? E também avaliaram a ação da colina no sistema nervoso central. E aí, como que foi essa avaliação? Através do diâmetro da pupila, tá? Então, quanto menor o diâmetro, a constrição da pupila, indicando que a colina atuou no sistema nervoso central. Como que era esse teste, né, motor? Então, aqui a gente tem a figurinha mostrando
esses indivíduos eram expostos aí a uma tela de computador, um ponto fixo por um tempo, e imediatamente esse ponto sumia e um alvo aparecia na tela de forma aleatória, tá? Em diferentes posições. E aí eles eram avaliados quanto tempo eles levavam para chegar com o mouse até esse alvo e o quão certeiro eles eram em clicar no centro desse alvo, tá? E essa é uma resposta que se espera que aconteça de forma muito rápida, de forma que, quando esses indivíduos, né, esse teste era repetido várias vezes, e quando eles demoravam 1 segundo ou mais para chegar no alvo e clicar, o teste se encerrava, tá? Após eles clicarem ali, eles já recebiam um feedback do score deles, tá? E aí, então, essa era uma forma de avaliar o desempenho cognitivo após a ingestão de colina. E olha só que sensacional, o que eles observaram? 1 hora após a ingestão de colina, o grupo, né, então, suplementado já apresentou um aumento aí de precisão em 9%, tá? O que é importante a gente falar? O que seria essa precisão? É a distância, né, que eles clicaram em relação ao alvo. Então, quanto menor a distância, mais próximo do alvo, mais precisos. E a gente pode ver que, olha só, o grupo com colina clicou numa distância muito menor, muito mais próximo ao alvo, tá? E também apresentaram maior acurácia, né, um aumento aí de quase 2,5%, que refletindo o quê? Em número de erros. Então, o grupo que recebeu colina errou muito menos do que o grupo que recebeu placebo, tá? Vejam bem, de novo, né, 70 minutos após a ingestão. E a ação da colina no sistema nervoso central aconteceu mesmo? E de fato aconteceu, tá? Quando eles avaliaram, então, o diâmetro da pupila desses participantes, olha só, 20 minutos após a ingestão já, a gente pode ver que o grupo de colina, aqui, ó, em verde, né, já apresentou uma redução no diâmetro da pupila. Então, mostrando que foi uma ação muito rápida. Em 70 minutos, quando foi feita a tarefa, isso já se traduziu numa melhora cognitiva, tá? E a ação dela no sistema nervoso central ali foi avaliada por um período de até 2 horas, e eles viram que nesse período a colina ainda continuou atuando. Então, de forma geral, o que a gente pode ver? Que a colina, de novo, num tempo super curto, ela conseguiu otimizar a ação psicomotora desses indivíduos, tá? Que é super importante para os atletas dos esportes eletrônicos. Seguindo aqui, falando um pouquinho do suporte energético. Como eu disse, esses atletas, né, ou os praticantes, de uma forma geral, eles não estão desempenhando ali uma atividade que exija muita energia do ponto de vista muscular. No entanto, gente, não menosprezem, né, a questão do cérebro humano e do consumo de energia. O cérebro desses atletas é exigido ali o tempo todo. E o cérebro, apesar de ser um órgão pequenininho, né, só 2% do peso corpóreo total, a gente sabe que ele consome quase que 20% de toda a energia do organismo. É muita energia. E aí o que acontece? Como que a gente paga por essa energia? Qual que é a nossa moeda de troca? ATP, tá? E aí que entra, então, a molécula do creatina Magna Power. Essa é uma molécula exclusiva da Albion, tá? Ela está disponível no mercado, aprovada pela Anvisa, tá? É o produto mais vendido da Albion nos Estados Unidos. E o que acontece nessa molécula? O que a gente oferece? Simultaneamente, magnésio e creatina. Aqui a gente tem o magnésio, então, ligado a 2 moléculas de creatina. Ana, e por que é interessante a gente oferecer magnésio e creatina quando a gente fala em energia? Veja bem, a gente sabe que uma das vias, né, que o nosso organismo tem para sintetizar ATP, a moeda de troca, envolve magnésio e creatina, tá? Através da fosfocreatina e o magnésio ali como cofator dessa reação. Se não tiver magnésio, essa reação não acontece, tá? Se eu não tiver creatina suficiente, essa via aqui fica comprometida. Quando eu ofereço as 2 moléculas simultaneamente, eu otimizo a performance, né, no que se refere à síntese de ATP. E aí, a gente sabe do papel do magnésio também para a cognição. A gente sabe que o magnésio é importante para memória, para ansiedade, para o sono, enfim, para o humor. Mas e a creatina? Não sei se vocês sabem, mas a creatina tem um papel muito importante para desempenho cognitivo também. Estudo clínico aqui rapidinho, 6 semanas de suplementação com creatina, e os indivíduos já apresentavam uma melhor performance num teste de lógica, né, e também num teste que avaliava a memória de trabalho deles, que é aquela memória ali de curto prazo, de armazenamento de informação. Então, só para mostrar para vocês que, oferecendo magnésio e creatina, eu não apenas estou otimizando a síntese de ATP, ou seja, eu estou gerando dinheiro ali para se pagar por aquele altíssimo consumo energético que esses atletas têm, mas também estou otimizando a performance cognitiva deles. E, por fim, falar da saúde ocular, né? Vocês lembram que eu falei lá no começo, pedi para guardar a informação.
no mínimo 12 horas, né? Aqueles que não são profissionais. 12 horas de exposição às telas digitais. E assim, eu tenho certeza, como 1 mais 1 são 2, que esse número está subestimado, né? As pessoas que estão envolvidas nesses, que jogam nesses esportes, elas passam mais de 12 horas, sim, ali por semana, em frente aí às telas digitais. E tudo isso tem um preço, né? Como eu mencionei, todo mundo acho que está sentindo isso na pele, né? Mais de 90% aí dos usuários do computador vão apresentar algum sintoma visual, e aqui a gente vai focar na síndrome da visão do computador ou síndrome visual do computador, né? Então, o que acontece? Quando a gente fica muito exposto às telas, eu não sei se vocês já repararam, a gente tende a piscar menos, tá? Quando a gente reduz esse ato de piscar, a gente está diminuindo, né, a lubrificação dos olhos, mas a gente também está ficando mais tempo exposto ao quê? Ao ambiente externo, que tem não só a questão da luz dessas telas, mas também poluentes, alérgenos, então não é muito bacana. Como que isso se reflete ali na prática clínica, vamos dizer? Como que isso reflete na nossa saúde ocular? Bom, todo mundo já relatou esses sintomas, né, ao final de um dia de trabalho ali na frente do computador, a gente tem aquela sensação dos olhos estarem queimando, do olho estar muito seco, daquela irritação ocular. Não só esse tipo de manifestação, mas, gente, isso prejudica também a nossa capacidade, né, de ajustar o nosso foco, né? Pensa aquela vez que você fica ali franzindo a testa, tentando ajustar o seu foco para um determinado objeto que está distante ou perto de você. Isso reflete também dor de cabeça, visão embaçada. Bom, e como que a astaxantina pode ajudar, como que ela está relacionada? A astaxantina é um super antioxidante, tá? Ela tem uma atividade antioxidante quase que 6.000 vezes maior que da vitamina C, e por isso que ela é chamada de rainha dos antioxidantes. E qual que é o segredo dessa super atividade antioxidante? Tá? É que a astaxantina, diferente dos outros antioxidantes, ela apresenta aqui a sua conformação, né? Ela se encaixa aqui na membrana, vamos assim dizer, numa posição transmembrana, ou seja, né, ela tem contato tanto com o interior quanto com o exterior celular, e isso otimiza muito a atividade antioxidante dela, tá? E qual que é a relação dessa atividade antioxidante com a saúde dos olhos? Eu não sei se vocês sabem, mas os olhos, né, aí um dos tecidos no nosso organismo que mais consome oxigênio, tá? Além disso, né, o consumo energético aqui é altíssimo, gente. Olha só que informação legal. Um fotorreceptor, tá, que a gente tem ali no sistema visual, né, as bombas de prótons desses fotorreceptores chegam a consumir por segundo até 1 bilhão de ATP. Lembra do ATP, né? A moeda energética. Haja energia. Tá? E aí o que acontece, né? Essa alta demanda energética, a gente tem uma produção de espécies reativas oxigênio, né? A gente tem um quadro de estresse oxidativo instalado. Isso vai acontecer em qualquer tecido, órgão do nosso corpo que tem uma alta demanda energética. Então, o cérebro, né, vai ter estresse oxidativo associado, o músculo, os olhos. Esse estresse oxidativo exacerbado vai desencadear um processo de inflamação, tá? E olha só, não só de forma endógena estresse oxidativo acontece, mas também exógeno. Então, a exposição à luz ali daquelas telas que a gente mencionou, a fumaça, a poluição, lembra, a gente pisca menos. A gente também tem fontes exógenas que aumentam o estresse oxidativo, tá? E aí, o alto estresse oxidativo associado com a inflamação que é desencadeada, é responsável por aquelas manifestações clínicas que eu mencionei antes, né? Secura dos olhos, dor de cabeça, vista embaçada. Bom, a astaxantina Astareal é uma marca de astaxantina líder no mercado, né? Quem conhece a astaxantina já ouviu falar da Astareal com certeza. São diversos estudos clínicos e no nicho aí de saúde ocular, a Astareal tem ali mais de 10 estudos clínicos focados para esse nicho, tá? Então é muito interessante. No mercado lá fora, para vocês terem uma ideia, a Astareal, né, um dos principais cenários para eles é a saúde ocular. Eu trouxe um estudo aqui que avaliou a fadiga ocular, então 30 indivíduos nessa faixa etária de 23 a 49 anos, que é aquela faixa etária, lembra, né, que se enquadram muito ali dos jogadores dos esportes eletrônicos, e eles receberam por apenas 4 semaninhas astaxantina em 2 dosagens, 6 e 12 miligramas, e um grupinho recebeu placebo. O que eles observaram já com 6 miligramas?
que esses indivíduos apresentavam uma acomodação mais rápida. O que seria isso? Uma capacidade de ajustar o foco para um objeto que está longe ou perto mais rápido, e também uma melhora da sintomatologia no que se refere à dor ocular, olhos secos, vermelhidão, aquela dor associada à exposição às telas. Tá? Com 12 miligramas, todos esses achados também foram observados, mas olha só, já com 6 miligramas, que é o limite máximo e aprovado na Anvisa, a gente já tem essa resposta positiva interessante. Eu trouxe esse estudo de fadiga ocular, mas como eu falei, a Asta Real tem vários estudos clínicos nessa área, né? Então, não só mostrando a redução da fadiga, a melhora do ajuste do foco, mas a gente também sabe que a astaxantina Asta Real promove um aumento da circulação e da nutrição dos olhos. Então, assim, são diversos parâmetros, né, que a astaxantina Asta Real melhora a saúde ocular, o que é super interessante para esses atletas. Bom, pessoal, de uma maneira geral era isso que eu queria mostrar, né? O nosso time está inteiro à disposição, aqui estão os nossos contatos. A gente entende que tem muito para ser explorado nesse mercado, não só em termos de composição, mas em termos de apresentação também. Esse é um público antenado, um público mais formado por uma população mais jovem, como eu mencionei. Então, é um público que está ali, que aceita, né, apresentações que fujam simplesmente de um comprimido, uma cápsula, e a gente tem muita ideia legal para discutir com vocês. O nosso time está inteiro à disposição. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, foi um prazer.